Bom dia pessoal. Passando aqui porque eu quero conversar um pouquinho, obviamente, sobre a psicanálise, né? Mas eu quero falar dela hoje no sentido da contribuição que ela dá à sociedade, né? Ela deu ao longo de sua história, ela dá uma contribuição significativa para o indivíduo e também nos dá uma contribuição para esse atual momento vivido pelo mundo, pela sociedade, enfim. E aqui eu quero passar um pouquinho, né? Conversar um pouquinho sobre essa contribuição que ela deu, dá e pode continuar dando, né? Passando para frente toda a sua teoria, todo o seu conhecimento, né? Bem, é importante a gente destacar aqui inicialmente um ponto crucial para a história, não só a história da psicanálise, mas um marco, né? Afinal de contas, o período pré-socrático, né? Onde ali os filósofos tentavam, né? Respostas por meio da natureza, por meio de fontes naturais, né? Descobrir questões da vida humana, origem, enfim, todas essas questões estavam ali no período pré-socrático por meio dessa fonte da natureza e tudo mais, água, fogo, enfim, como a gente já conhece. A própria filosofia ela marca, né? Ela tem como marco histórico essa divisão. Período pré-socrático fica para trás e aí entra o homem como o centro dessa discussão, como o homem marca como sendo esse indivíduo importante para ser observado, né? A polis também entra nessa discussão, a sociedade. Então você tem aqui um indivíduo sendo o centro desse debate, sendo o centro dessa discussão, sendo o centro dessa análise, né? E aí a polis também, a sociedade, enfim, esse período entre os gregos estão de maneira assim efervescente mesmo, né? E isso é importante destacar porque isso vai respingar lá na frente, né? Isso vai respingar lá em Freud, agora já deu um salto na história, porque Freud, ele teve essa grande sacada de olhar para o indivíduo sob uma outra ótica, né? Além de olhar para o indivíduo, ou o indivíduo ser o cerne da questão, ali naquele rompimento com o período pré-socrático, Freud, ele tem a grande sacada de enxergar o indivíduo, né? Para além dele. Freud ele descobre aqui uma maneira de enxergar o indivíduo não a partir desse indivíduo nesse contexto social propriamente dito, né? Ele vai teorizar o inconsciente e ele vai procurar analisar esse indivíduo na esfera do inconsciente. E essa é a grande sacada aqui, né? Essa é a grande contribuição que a psicanálise deu nesse percurso da história, né? De, enfim, a gente está caminhando aqui por diversas vias para entender o indivíduo, né? E aí, quando chega em Freud, ele dá uma guinada mesmo, né? Ele inverte o jogo e faz com que a gente observe o indivíduo a partir dele mesmo, né? Isso aqui é fundamental. A segunda contribuição que a psicanálise dá ao indivíduo quanto ele mesmo, é esse autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento. O tornar conhecido o que há de desconhecido, né? Vou repetir. Fazer com que o indivíduo saiba, tornar para o indivíduo, revelar para o indivíduo, né? O que ele possa não apenas conhecer o que é conhecido, mas também o que é desconhecido dele mesmo, né? Tem coisas em mim que eu conheço,
mas tem coisas em mim que eu também não conheço, né? Então isso é importante, essa contribuição da psicanálise, né? Quer dizer, por que é que eu faço isso? Sobretudo, por que é que eu continuo fazendo isso, né? Então, e por que é que eu sempre faço isso, né? Então, essas perguntas, né, a psicanálise se ocupa de alguma maneira, né, de nos atender enquanto resposta, tá bem? A terceira contribuição que a psicanálise dá ao indivíduo, ou pelo menos dá enquanto área, é para a atualidade, né? Afinal de contas, é importante a gente voltar um pouco na origem da psicanálise, ou na origem de quando Freud estava ali analisando ou iniciando a sua teoria, as suas observações. É que o mal daquele contexto que ele viveu, o grande problema a ser analisado eram as grandes histerias, né? As histerias eram um grande problema a ser observado. As epilepsias, as convulsões, era muito recorrente na época. E aí, o que nós temos de lá para cá são o que nós podemos dizer das novas histerias, né? Os novos fenômenos, né? E aí, a gente começa um pouco a entrar em crise se a psicanálise dá conta de observar questões da atualidade, né? Essa é uma questão que a gente pode trabalhar aqui tranquilamente. Afinal de contas, por mais que a sociedade, gente, por mais que a sociedade avance, por mais que a sociedade progrida, por mais que a sociedade se transforme, como ela se transformou ao longo desse tempo, tem uma coisa que não muda, gente. Tem uma coisa que não muda, não sai do lugar, que é esse inconsciente. Por mais que a sociedade avança, o inconsciente sempre está aqui, ó, né? Em mim, em você, né? Ali. Então o inconsciente ele é no sentido mais restrito da palavra, ele é imutável nesse sentido, né? Tá aqui, ó, né? Eu posso tá com os meus 70 anos de vida que o meu inconsciente vai estar aqui. Não importa se eu saia de onde eu estou, não importa se eu viva em outro lugar, o meu inconsciente vai estar aqui, né? Então isso é importante destacar nesse papel da psicanálise enquanto atualidade, né? Então, por mais que a sociedade se transforme, o inconsciente sempre estará lá, né? Por isso que a psicanálise ela é tão importante nesse contexto, né? E ainda mais que vivemos num mundo, nesse cotidiano frenético de pressões, de disputa pelo espaço, disputa pelo poder, disputa e conflitos familiares, conflitos com você mesmo. Por que eu fiz isso? Por que eu... Percebe? É nesse jogo, né, tão frenético, tão desleal que a sociedade hoje vive, né, com sofrimentos muito acentuados, com questões emocionais muito acentuadas, né? Há algum tempo nós ouvimos falar que a depressão seria o mal do século. Percebe como que a gente precisa observar que a psicanálise, enquanto atualidade, ela é mais atual do que a gente possa imaginar, né? Por conta desse inconsciente aqui que está aí navegando no meio de uma sociedade extremamente problemática, né? Extremamente polarizada, extremamente com os nossos pensamentos aflorados, o nosso saber aflorado, né? Hoje todo mundo sabe de alguma coisa, né? Hoje todo mundo quer dar conta de alguma coisa. E a psicanálise vem dizer, olha, você não consegue dar conta de você mesmo, criatura, né? Você não consegue dar conta de você mesmo. Você quer dar conta de A, de B, de C? Olha, dá conta de você mesmo primeiro. Tá bem? Aí a contribuição da psicanálise. Bom dia, deixa um like,
nos ajuda aí a compartilhar esse vídeo, tá certo?